Opa, jovens, tudo bom? Bem, eu espero que sim. E seguinte, tudo sobre Lily Chou. É um filme bem peculiar. Fui assistir esse filme pensando que seria algo sobre romance e acabei saindo com muitas dúvidas e me perguntando se eu realmente estou vivendo a adolescência da forma certa. E já vou avisando que esse vídeo de hoje vai ser diferente. Eu pretendo só usar o filme para poder entrarmos num tema mais profundo, que nesse caso é a adolescência. Então vou usar o filme como elemento narrativo para poder falar sobre isso. Eu vou meio que fazer o que a Vitória faz em alguns vídeos dela, tá ligado? Então é isso, podem me chamar de aprendiz da Vitória. De qualquer forma, prepara essa pipoca e vem entender um pouco mais sobre os momentos mais doidos da vida humana. Senta aí e me escuta. Tudo sobre Lily Chou foi lançado em 2001 e retrata a adolescência de muitos jovens no Japão, principalmente a do Yuichi Hansumi, acho que é assim que se pronuncia, e dessas pessoas que estão à sua volta, que usam a cantora Lily como parte essencial de sua vivência. E mano, isso vai ficando bem claro ao decorrer do filme, aonde ela no caso a Lily, é citada várias e várias vezes, tanto que tem umas cenas que simbolizam pessoas em fóruns falando sobre a cantora, e é uma das coisas que eu mais acho interessante no filme. Mas antes de nos aprofundarmos mais nessa parte, eu acho melhor começarmos com a parte essencial, que é a adolescência. A adolescência nesse filme é a que o Japão estava passando na época, creio eu, já que foi, se eu não me engano, o diretor do filme que falou meio que sobre isso, né? O nosso personagem faz parte de uma ganguezinha que rouba coisas e faz besteira pacas por aí, coisa que aparentemente lá no Japão deve ser normal, até porque isso foi retratado em 2001 e em 2017 tínhamos outra obra que também retrata gangues em escolas, né? Pois bem, a adolescência desse jovem na região onde eles vivem é bem estranha, dá pra ver que todos ali têm uma classe mais baixa de renda, tá ligado? E vão tentando lidar com isso, tanto que a gangue do protagonista são ladrãozinhos, e já dá pra poder ver uma similaridade que pode não ser tão comum pra gente, mas também chega a ser parecido, que é o fato das crianças lá já se envolverem com crimes tão cedo. E bem, já sabemos o como isso pode ser normal aqui também, né? Lá a gente vê eles em gangues e tudo mais, e aqui é através de certos movimentos, se é que vocês me entendem. Isso geralmente ocorre por falta de renda na família, ou por eles andarem com pessoas erradas. E no filme percebemos que é por conta da segunda opção, porque o protagonista parece ter uma família que é tranquila, onde o pai parece ser bem ok, o pai parece se importar um pouco com o filho, ok que ele não demonstra totalmente isso, a mãe também parece viver uma vida meio corrida e tudo mais, mas dá pra poder ver que os pais realmente se importam com o protagonista, que é o Yuichi, então provavelmente é a segunda opção, porque temos isso no filme que é tipo, tem uma parte onde o pai do Yuichi entrega dinheiro pra ele comer algo com os amigos e tudo mais, então talvez, sei lá, deve ser realmente porque ele só se envolveu com as pessoas erradas, ou talvez ele seja um dos iniciantes da gangue e tudo mais, e aí foi decaindo de nível. Não é explicado isso no filme de qualquer forma, mas eu só tô teorizando por cima. Só que as coisas começam a dar errado de verdade quando pegam o Yuichi roubando um disco da Lily. Ele vai parar na direção por conta disso, tanto que tem uma cena meio simbólica que é a diretora dele, a diretora é professora, não lembro exatamente, indo levar ele lá pra poder devolver, e depois ela vai, compra o negócio e deixa com ele, e aí depois, se eu não me engano, a mãe dele bate. Eu não sei se eu tô confundindo parte do filme, que tipo, se isso é no final ou não, acho que não, se eu não me engano isso é bem no início, quando pegam ele roubando, mas é isso aí. Quando o pessoal da gangue dele vê ele indo pra direção, o pessoal acha que ele vai dedurar ele, o pessoal em si, pra direção, tipo, o que eles estão fazendo de errado e tudo mais, e aí, mano, simplesmente começam a importunar o garoto, e em uma noite, simplesmente espancam ele e obrigam ele a se tocar naquele exato momento, se é que vocês entendem, né? Vendo isso eu tomei um susto, porque como eu disse no início do vídeo, eu pensei que esse filme seria algo romântico, porque eu não vi a sinopse do filme antes de ver ele, eu simplesmente tava ouvindo a música Te Amo FDS do Moldrin, vi esse negócio de fundo e pensei, pô, deve ser da hora, porque eu não assisto, né? E é isso, mano, eu assisti e meio que saí meio que boquiaberto, porque, tá ligado? Depois disso o Yuichi vira um escravo desse grupo que, mano, imagina se realmente isso acontece por lá. O que eu não duvido, a realidade retratada nesse filme pode não ser a nossa, mas tem coisas que podem se parecer com a nossa realidade, como o bullying, aonde aqui pode não ser tão frequente um bullying físico, embora provavelmente, se eu não me engano, o da parte mental, tá ligado? O de insultos e tudo mais deve ser mais comum, mas também acontece, tá ligado? É claro que lá fora deve ser retratado com mais vezes, porque provavelmente deve acontecer mais, né, o físico lá, só que aqui é algo extremo, mano. É algo realmente extremo. Chega a ser assustador. Só que no filme é claro que a gente não vai ver só momentos ruins também, né? Tipo, tem momentos da hora que também retratam a adolescência. Que é o fato de Yuichi estar juntando dinheiro pra fazer uma viagem com os amigos pra uma cidade que eu não lembro exatamente qual é o nome. Só que é uma cidade muito comum do Japão. E meio que é retratado, tipo, a viagem parece estar muito da hora e tudo mais. E são coisas que realmente acontecem na adolescência. Vai dizer que você nunca saiu com seus amigos. Pode não ter sido uma viagem tão longe, né? Mas, poxa, provavelmente se você tem a sua
essa pequena liberdade de sair com seus amigos, você já deve ter, né, aproveitado e tudo mais. E vendo essa cena, parece que estamos no filme, entende? Ao mesmo tempo que parece que estamos vendo filmagens antigas. A estética do filme ajuda pacas nisso. E o passeio deles vai indo bem, até que eles atropelam e praticamente matam o cara estranho que tava indo na viagem com eles. É estranho como uma cantora é retratada nesse filme. A Lily praticamente é uma deusa nesse filme. E isso pra todos que são fã dela, é claro. O que é meio bizarro até certo ponto, porque a figura da Lily é muito idolatrada aqui no filme. Todos os adolescentes e pessoas do fórum deixam isso escancarado. Tanto que temos partes do filme aonde eles estão no fórum e vemos muitas pessoas comentarem sobre um tal de Eden, que é como se fosse um lugar especial pra Lily ou coisas do tipo, é o que deu a entender, do qual eles querem fazer parte. E eu não sei, essa parte do filme é muito confusa, porque, tipo, os fóruns meio que aparecem do nada, assim, em partes do filme, e é como se tivessem pessoas conversando nesse fórum, falando sobre ele e tudo mais, e dá pra entender que, tipo, mano, aquilo dali não é normal. É uma idolatria enorme envolvendo a Lily. Mas é isso, é como se fosse uma obsessão pela Lily mesmo no filme. E é muito estranho isso, como se ela fosse a protagonista escondida no filme, porque ela simplesmente está presente em todas as partes dele, mesmo que não seja fisicamente. Todos estão falando dela em algum momento do filme, desde que seja pra poder julgar alguém que tá escutando, ou talvez a pessoa que tem um enorme vício nessa cantora, entende? Tanto que um dos fatos mais marcantes do filme ocorre por culpa da Lily. Não por culpa dela em si, mas por um erro que também não foi dela, mas é como se fosse dela. E explicando, o Yuchi simplesmente esfaqueou o amigo dele. O ex-amigo, no caso, né? Dando um contexto do que aconteceu, esse amigo ele ganhou destaque em algumas partes do filme porque meio que ele se revoltou contra o bullying, contra pessoas que estavam fazendo bullying com ele, e ele começou a virar um otário. O cara começou a fumar, começou a andar pelo negócio errado. E esse amigo, nós vimos ele desde o início, aonde, tipo, ele é amigo de verdade do Yuchi. O Yuchi é como se fosse o verdadeiro amigo dele, que ele fala, tá ligado? É porque todos fazem piadinha com a mãe desse garoto, pelo fato dela ser bonita pra caramba no filme e tudo mais. E aí é isso, e do nada ele vira um bullyingador, entende? Ele meio que deixou de sofrer o bullying pra virar um negócio, o que também é muito normal na adolescência. E é isso, o Yuchi acabou se afastando dele, mas em um show da Lily ele meio que se reencontrou. E resumindo a verdadeira que aconteceu, esse ex-amigo do Yuchi rouba o ingresso dele, depois rasga, aproveita o show enquanto o Yuchi está fora no evento surtando, tá ligado? O Yuchi só queria entrar pra ver o show da Lily, mano. O cara vai lá e faz isso com o moleque, mas acontece. E quando esse garoto sai, o Yuchi meio que vê e se cansa de tudo que tava acontecendo ali. Então no meio da multidão ele grita falando que a Lily tava ali fora. Quando vai todo mundo ver, e o ex-amigo dele, por sinal, ele vai lá, esfaqueia o moleque e sai andando. Meio que isso vira uma notícia, assim, no país inteiro, todo mundo falando. E de certa forma isso parece ter manchado um pouco a carreira da Lily, porque se não me engano no final do filme avisam que ela ia dar uma pausa em turnês e tudo mais. E o filme termina assim, com boa parte dos protagonistas estão num campo de milho, que se eu não me engano é meio que como se fosse o Éden que tal diz, entende? E termina numa visão bem bonita, que são eles nos campos de milhos, que ou estética, ou imagem bonita pra caramba também, né? O filme arrasa nessa parte. Mas enfim, esse filme é complicado de se entender, ele é grande demais e aborda temas que você não espera ver se você não estiver preparado. Tem cenas no filme que podem te fazer refletir e que podem te fazer ficar até assustado, como um adolescente que se envolve com gangue, adolescentes que ficam importunando o Yuchi e meio que obrigam ele tá ligado? A fazer aquele tipo de coisa que você tem antes. Também tem uma adolescente que meio que, tipo, ela meio que tem que vender o corpo dela porque ela se meteu com a gangue, coisas do tipo. É uma coisa que não dá pra entender direito, mas tá ligado? Eles meio que prostituem a garota. Então, tá ligado como que o filme é? Tipo, o filme não é ruim, só que se você não tiver uma boa cabeça pra entender aquilo, você vai ficar meio assustado. O que me deixou meio assustado porque eu não esperava ver crianças fazendo esse tipo de coisa, tá ligado? É muito estranho ver crianças sendo colocadas nesse tipo de situação, porque todos lá têm praticamente 14 anos. E se eu não me engano, não tem um time skip assim tão grande. Tipo, vai se passando de tempo em tempo, assim, de meses em meses, e já tem criança fazendo, tá ligado, coisas erradíssimas. Tanto que tem uma parte onde fazem bullying com uma garota só simplesmente por não gostarem dela, vão lá e raspam o cabelo da garota. Então, entende? O filme ele retrata a adolescência e o bullying de forma muito forte. Então, se você quiser ver um filme que se trata sobre isso de forma meio séria, que em algumas vezes dá uma aliviada, assista esse filme. Esse filme, ele é bom, só que se você não tiver cabeça, você não vai conseguir tancar ele não. Entende? E é isso, a adolescência, ela é uma parte muito difícil da vida dos adolescentes, justamente porque é quando nós estamos criando coisas tipo personalidade, pensamentos novos. Então é claro que é uma parte mais difícil de ser retratada. Não é uma parte tão difícil quanto a vida adulta, mas é na adolescência que você meio que começa a formar sua personalidade e virar quem você é. E você provavelmente sabe como isso não é fácil, entende? É uma situação complicada de se viver. Então é isso, viva a sua adolescência da forma que você quer, aproveite ela bastante, porque infelizmente
realmente não é um tempo que vai durar pra sempre, né? Daqui a algum tempo você vai ter que virar CLT de qualquer forma. Então é isso. Bem, essa não foi uma análise em si do filme, assim como eu também não entrei tanto assim no tema, mas era uma coisa que eu queria comentar já fazia um tempo. E bem-vindos a um novo quadro do canal, que é o Conversando sobre Filmes, onde eu vou conversar sobre filmes, como eu fiz hoje, não me aprofundando tanto no filme, e talvez usando algum assunto em que eu queira comentar de base. Então é isso, é realmente como a Vitória faz em alguns vídeos, só que do meu jeitinho. Bem, é isso. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Lembre-se que, se você chegou até aqui, por favor, comenta aí nos comentários extra virgem pra marcar seu checkpoint e dizer que você assistiu esse vídeo até o final. Lembre-se que temos o Live Pix, que passou aí anteriormente no vídeo, né? É claro. E, bem, se você for fazer alguma doação, lembre de usar um nome ou um codinome da hora para futuramente termos divulgações. Para isso também, me sigam no Instagram e aqui mesmo no YouTube. Não esqueça de fazer isso. Eu te agradeço de verdade se você assistiu até aqui. Comente alguma ideia de vídeos futuros que eu possa trazer aqui também, sabe? Como lore de jogos, filmes ou séries que você quer comentar, ou até mesmo análises de músicas. É isso. Muito obrigado pra você que assistiu até o final. Um grande beijo, um abraço. O meu nome é Azeite e eu te vejo mais tarde.